Olá pessoal, eu sou a Leodenice Camargo e juntamente com as Clínicas Lipari venho trazer mais um sábado saudável aqui no canal. Hoje vamos aprender uma marmita fit e eu vou te mostrar como se alimentar de forma super saudável com menos de R$50 a semana inteira. Vou também te mostrar como utilizar o brócolis de maneira correta, tá? Tem muito desperdício. Vou te mostrar como uma simples cabeça de brócolis pode render até o dobro da quantidade. Bora conferir a aula de hoje? Para darmos início, eu tenho aqui 1,8 kg de filé de frango, que eu comprei dessa forma, pessoal, já descongelado. Caso você compre aqueles pacotes congelados no supermercado, pode ser 2 kg, tá? Após o descongelamento, vai render esse peso aqui, mais ou menos, de 1,8 kg. Eu venho cortando aqui, retirando toda essa gordura que tem em excesso, tá? Eu quero somente o peito bem limpinho, então eu tiro todas essas fibras, essa baba que vem em volta, tá? E depois vou cortar ele picadinho como esse. Olha como eu faço. Depois dele limpinho, eu corto primeiro no comprimento. A ideia é deixar tudo em cubinhos, tá? Tenta cortar mais ou menos a mesma espessura, olha. Se precisar dividir, sem problema. Depois eu venho cortando contra. E dessa forma eu vou fazer com todo o filé. Quero ele todo picadinho assim em cubos. O tamanho ideal, tá? De uma garfada. Marmita é mais fácil a gente consumir às vezes sem precisar ficar cortando. E ele vai ficar dessa forma, todo picadinho. Vamos utilizar também 350 gramas de cenoura, 2 cenouras. Eu vou descascar e depois vou cortar ela em filetinhos. Primeiro eu corto no comprimento em 3 vezes, tá? Você também poderia fazer em rodelinhas, da maneira que você achar melhor. E depois de cortar assim em 3 vezes no comprimento, eu venho cortando em mais 3 pedaços para ficar os filetinhos fininhos, olha. Faço esse mesmo processo com todas as fatias e depois eu corto em 5 partes no comprimento para ficar em filetinhos, mas o tamanho é a gosto. Aqui, pessoal, eu tenho uma cabeça de brócolis. Hoje eu vou te ensinar a usar corretamente. O que as pessoas fazem? Cortam só os cachinhos e dispensam o resto. Então, não, tá errado. Temos que utilizar o alimento de forma integral. Então, primeiro, olha, eu venho tirando os cachinhos, tá? Eu começo a cortar aqui quando tem vários raminhos e deixo só esse talo, tá? Eu já vou ensinar o restante. Essa primeira parte do processo, olha o que eu faço, eu separo os cachinhos. Eu separo em porções que fique legal de comer em uma bocada. Então, vai cortando os cachinhos e geralmente essa é a parte do brócolis que todos utilizam, mas o que a maioria não sabe é que o talo desse brócolis é muito mais saboroso que o próprio brócolis, tá? Ele fica delicioso branqueado. Então nós vamos usar esse talo inteiro. Eu só vou cortar esse final aqui, essa ponta, tá? Tiro essas pequenas folhinhas que houver. Não há necessidade também, mas eu gosto de tirar. E esse talo inteiro eu vou fatiar e vou deixar separado, porque ele tem um tempo de cocção diferente do restante. Eu corto tudo em pedacinhos, em filetinhos também, olha. Gente, fica delicioso e você utiliza o vegetal por completo. Eu deixo separadinho aqui. Esses são os ingredientes que nós vamos passar por uma pré-cocção. Eles precisam de uma preparação. Nós vamos branquear esses elementos. Olha, aqui eu tenho uma panela com água fervendo e eu vou colocar uma bela colher de sal. Eu preciso que essa água fique como a água do mar, bem salgadinha. Nós vamos começar primeiro com a cenoura, o branqueamento da cenoura, porque ela não solta resíduos, tá? Então eu vou colocar a cenoura nessa água e vou deixar ela cozinhar até ficar bem macia. E do ladinho eu já vou deixar uma água bem gelada com gelo. A hora que ela estiver bem macia, nós vamos tirar essa água com gelo para dar um choque térmico e parar essa cocção. Dessa forma eu vou garantir mais nutricional, coloração e a técnica correta para o congelamento. Assim que esfriou, eu já retiro aqui dessa água, vamos escorrer
e vou reservar. Na mesma água aqui, eu já vou entrar com a vagem. Pessoal, a vagem eu nem mostrei o pré-preparo para vocês, porque é simplesmente eu peguei uma bandejinha de vagem e eu cortei cada vagem em 4 pedacinhos no comprimento. Então é muito fácil, só descarta a pontinha. Estou utilizando essa vagem japonesa. Então é 300 gramas, uma bandejinha. Coloquei aqui na água, a cocção dela é muito rápida. Olha como ficou a nossa cenoura depois de fria e já escorrida. Na mesma água aqui da cenoura, 1 minutinho depois só, a vagem é bem rápida. Eu vou retirar essa vagem em água bem gelada, da mesma forma. Assim que elas esfriarem completamente, eu também vou escorrer e pôr num potinho. Aqui na mesma água, olha, eu já venho com os talos do brócolis, que eu ensinei vocês a cortarem há pouco. Olha só, vamos cozinhar até esse talo ficar macio, suculento. Ele fica mais gostoso que o próprio brócolis, tá? Não coloco o brócolis aqui junto, porque eles têm tempo de cocção diferente. Enquanto isso, aqui do ladinho eu vou fazer um arroz branco, que eu já ensinei aqui no canal, tá? Vou deixar o link para vocês. Aqui eu tô fazendo 500 gramas de arroz, porque eu vou fazer várias variedades de marmita. Mas para essa aula de hoje, 150 gramas de arroz, 200 gramas de arroz é mais do que o suficiente, tá? Aqui já está cozido o meu talo do brócolis, ó. Vou retirar na água gelada da mesma forma. Cuidado, gente, se essa água esquentar, você tem que colocar mais gelo ou trocar ela. Tem que ser água gelada. Vou deixar esfriar aqui e tirar da mesma forma. Enquanto isso, eu vou fazer o brócolis. O brócolis, os cachinhos mesmo, é muito rápido. É 1 minutinho de cocção aqui, já está excelente, porque senão fica muito mole, tá? É bem mais rápido que o talo e com a cenoura. É só para dar uma branqueada mesmo. Retiro aqui da mesma forma na água gelada e assim que estiver geladinho eu escorro. Desse jeito ficou a cenoura, a vagem, o chuchu e o brócolis branqueado. Olha que cores lindas. Agora nós vamos cortar os vegetais que não vão ter uma pré-cocção, que eles já vão direto para a preparação do nosso frango. Aqui eu tenho um pimentão amarelo e um pimentão vermelho, tá pesando em torno de 100 gramas cada um deles. Eu vou cortar, retirar toda a semente, essa parte interna e depois cortar em quadrados, tá? Essa é a preparação dele. Passo uma aguinha para tirar qualquer sementinha que tenha ficado e é isso aí. Do pimentão verde eu também vou colocar, só que ele tá pesando um pouco mais aqui, 150 gramas, um pimentão maior. Da mesma forma vou tirar o centro e sementes. Agora é lavar e cortar todos em quadrados. Olha como eu faço, corto em umas 3, 4 vezes no comprimento e depois em 3 vezes ao contrário. Ele vai ficar tipo em quadradinho, mas pode ser do tamanho que você quiser. Eu faço esse mesmo processo com os 3 pimentões. A cebola eu vou utilizar a roxa. Esse pedaço aqui que eu vou colocar, ele tá pesando 200 gramas, tá? Ela era muito grande, então eu cortei a metade. O que eu faço? Corto da mesma forma dos pimentões. Tira as pétalas e depois corta em quadradinhos do mesmo tamanho para ficar bonitinho. Agora vamos à cocção final do nosso prato. Aqui eu tenho uma frigideira grande. Eu coloquei aqui 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, um azeite de boa qualidade, tá? Para comida fit não é interessante usar óleo. Eu preciso dessa panela muito quente, eu coloco a mão para ver se ela já tá com calor suficiente. Eu coloco o peito de frango que já deixamos cortadinho e eu não mexo nesse frango, tá? Eu deixo ele parado até que ele crie uma crostinha dourada por baixo. Quanto mais dourado eu conseguir deixar esse frango aqui, melhor, vai dar mais sabor para o nosso frango. Ó, uns 2, 3 minutos depois, olha como ele já dá uma corzinha embaixo. Daí sim eu viro ele de lado e mexo, porque se você ficar mexendo o tempo inteiro, ele vai passar de ponto. O peito de frango, ele resseca muito rápido, então a gente precisa que esse prato fique suculento. Nem é legal usar congelado por causa disso, acaba soltando muito líquido. Eu vou temperar aqui ao todo com 25 gramas de sal, mas coloca aos poucos, é ao seu gosto, tá? Eu vou usar outros elementos que vão trazer sal a esse prato. É bastante quantidade que estamos fazendo.
Pessoal, até esse momento, meu peito de frango ele tem muita pouca gordura. Eu vou adicionar aqui uma colher de sopa de manteiga, 25 gramas. E também 15 gramas de alho raladinho na hora, tá? Em torno de 5 dentes grandes, para temperar esse frango aqui. Adiciona aqui também a cebola roxa que picamos anteriormente, 200 gramas. Misturo tudo muito bem aqui, com essa manteiga vai dar uma leve refogada. E vamos adicionar uma colher de sopa de farinha de trigo apenas, 20 gramas. Por que eu estou utilizando essa farinha com a manteiga? Para espessar o molho que vamos formar. Agora eu entro com 40 gramas de shoyu. É a gosto, se você quiser uma menor restrição calórica, não coloca. E vou colocar uma regadinha só de molho inglês. Com essa mistura de manteiga e trigo, agora eu começo a adicionar a água e eu vou formar um molhinho que vai espessar com esse trigo. A quantidade de carboidrato aqui vai ser mínima porque dá um rendimento muito grande. Então agora eu começo a entrar ao todo com 400 ml de água, 400 gramas de água. E vou liberando todo esse fundinho da panela. Eu vou colocando essa aguinha para fazer essa umidade do prato. Lembrando que aqui foi tudo muito rápido ainda. O meu frango está no ponto perfeito, ele está suculento, ele não está seco. Então eu quero hidratar essa preparação aqui para não ficar seca após congelamento, tá? Então eu vou colocando toda a minha água aos poucos, até colocar aqui os 400 ml. Olha como ficou suculento, olha esse molhinho. Esse molhinho ele vai espessar um pouco mais por conta do trigo. E agora é só acrescentarmos aqui os vegetais crus, que só com o calor desse molho chega no ponto perfeito. Vou colocar todos os pimentões, dou uma mexidinha. Agora eu entro com o talo do brócolis, também misturo bem e olha como vai ficando rica essa preparação. Coloco a nossa cenoura já branqueada, por isso que eu pré-preparei alguns ingredientes, nós branqueamos alguns, porque se eu deixo cozinhar aqui, o meu peito de frango passa do ponto. Aqui com tudo já cozido e já salgadinho, a gente só agrega sabor a essa preparação. E acrescento todo o restante, a vagem e depois o brócolis para finalizar. Gente, olha a riqueza de coloração, olha a riqueza de detalhes. Fica um prato maravilhoso com muitos nutrientes. Eu finalizo aqui com uma pimentinha do reino moída na hora a gosto. Misturo bem para unir esse molhinho, unir todos esses sabores. E aqui já está pronto para podermos marmitar, digamos assim. Vamos pesar as nossas marmitinhas. Pessoal, não é fácil continuar no foco. Já se foram 21 quilos desde a minha Vibrolipo, hoje fazendo 3 meses de cirurgia e eu continuo aqui seguindo firme com o propósito de todo sábado levar mais comida saudável para vocês. Olha a diferença que eu já tive. Pessoal, tenho recebido muitas dúvidas de vocês sobre a cirurgia, como funciona. Eu vou deixar aqui na descrição o telefone da Simone Matricardi, que é a executiva de vendas da Clínica Lipari. Ela vai poder aí te ajudar a programar a sua cirurgia, facilitar o pagamento a longo prazo para você conseguir realizar esse seu sonho e, enfim, poder tirar todas as dúvidas de vocês. E se tiverem mais alguma dúvida, eu estou aqui também para responder. Agora vamos porcionar as nossas marmitas. Pessoal, aqui eu tenho potinhos próprios de congelamento e micro-ondas. Eles podem ir ao freezer e também ao micro-ondas. Pode observar que ele tem furinhos na tampa. Esses micro furinhos minúsculos servem para que você possa aquecer e o vapor saia sem ter problema e aquecer de forma mais fácil ali no micro-ondas por estar bem vedado. Eu coloco esse potinho, eu estou utilizando aqui o de 250 ml, mas vai depender do tipo de alimentação de cada um. Cada um vai ser orientado com a sua necessidade, né, de peso e variedade. Aqui em casa nós estamos consumindo dessa preparação, eu peso essa marmitinha com 200 gramas para o maridão. Então é 200 gramas no total dessa preparação. Mas como eu disse, cada pessoa vai variar. É essa porção.
E como já tem aqui a cenoura, já tem um pouquinho de trigo, a gordura, é uma alimentação equilibrada, não é preciso mais nada. Esse primeiro modelo é somente com a preparação de frango. Agora eu vou fazer a minha. A minha eu consumo sim um pouquinho de arroz, eu não consigo ficar sem. Então eu costumo consumir na base de 50 gramas de arroz por refeição. Esse peso varia aí de acordo com a dieta. Então eu coloco o arroz aqui no cantinho e vou colocar mais 170 gramas dessa preparação de frango com legumes. E fica uma marmita super equilibrada que atende bem às minhas necessidades no momento. Então você pode montar aí de acordo com o que você precisa. Se você é magro, só está em busca de uma alimentação melhor, você pode utilizar a de 500 gramas. Pode colocar uma quantidade a mais de arroz, colocar feijão e essa mistura que vai atender super bem. E dessa forma todas as minhas marmitas aqui estão montadas. Renderam 12 unidades, que dá para 6 almoços e 6 jantas. Por que eu falei para vocês que você consegue fazer por uma semana inteira com menos de 50 reais? Porque aqui a metade das marmitas eu fiz sem o arroz. Se eu tivesse feito todas com arroz, rendem mais do que 14 unidades, que daria ali uma alimentação para a semana toda. E importante, para fazer essas 12 marmitas aqui, ou 14, 15, caso você faça todas com arroz, você vai ter um gasto de menos de 50 reais. É claro que eu estou colocando o valor exato das quantidades que eu utilizei, tá? A porção. Então, super vale a pena. Quem diz que não é possível se alimentar de forma saudável com 50 reais por semana, tá aqui a prova. E aqui as nossas marmitas já estão prontas para irem para a geladeira ou para o congelador. Pessoal, a dica que eu dou para você seguir no foco e conseguir manter uma alimentação equilibrada é justamente fazer as marmitas. Não tem outra forma. Na vida corrida de hoje, no dia a dia, a gente acaba não dando conta, não dá tempo, e é por isso que a gente acaba fugindo da constância de uma alimentação saudável. Dessa forma não vai ter erro. Viram que delícia de marmitas fizemos hoje? Então, pessoal, a validade é o seguinte, você pode deixar até 3 dias em refrigeração, tá? Ou até um mês congelado. Na verdade, ela vale 3 meses congelado, mas acaba perdendo muito a textura. Então, eu gosto aí para marmita no máximo um mês. Como todo produto, após congelado, ele fica um pouquinho mais amolecido, perde um pouquinho a textura, tá? Mas dá super certo. Essa embalagem que utilizamos, você pode retirar do freezer e levar direto ao micro-ondas. Eu prefiro sempre retirar na noite anterior, que eu já sei o que eu vou consumir, assim ela descongela em refrigeração e eu só aqueço no micro-ondas. Aí vai levar menos tempo, a comida fica mais saborosa, eu não preciso deixar muito tempo no micro-ondas, tá? Então depende aí de como você organiza a sua semana. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários outras receitas que vocês querem aprender comigo e me conta de onde você está me assistindo. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!